As mulheres andavam, quando elas andavam na rua, elas tinham que andar no meio-fio. Então era essa noção, né? Então tem toda a variação e às vezes a gente tem que também tomar cuidado que existe muito uma glamorização dessas relações de mais velho com mais novo, essas relações homoeróticas, homoafetivas. A gente glamoriza muito isso como uma coisa assim assado, mas não é. Era um movimento da sociedade, era um rito de passagem, era um rito iniciatório, né? Não podemos olhar com o nosso olhar romântico do século XXI. Não. Aí o que acontece? Nesse caso interessante, quando a polícia chega, ela chega por conta de um assédio de uma menina de 9 anos. Eles se deparam com um computador cheio de 9.000 arquivos em 750 pastas, extremamente bem organizado. Por isso que, de novo, eu vou partir desse princípio. Eles têm que se perguntar, isso é comprado? Isso ele recebeu de amigos, porque você tem as redes que recebem, ou isso é dele? Porque os crimes são diversos aqui no seguinte sentido, nenhum deles você pode ter. Você não pode ter, eu não posso te mandar material de pedofilia, você não pode ter no seu computador. Perfeito. Só que o crime da produção, por quê? Porque se eu não faço nada, eu apenas vejo a foto, eu passivamente estou fazendo alguém ser molestado. Porque para eu ter a foto da criança, eu preciso que alguém produza. Para alguém produzir, é porque tem um mercado para ser vendido ou ser consumido. Então, o fato de a pessoa ter no seu computador não é exime de 100%, ela não molestou ela, mas por conta dela, alguém foi molestado. Porque você tem um mercado, você tem um comércio muito estabelecido nisso. Mas quando o IGP lá da Polícia Gaúcha consegue raciocinar muito bem em cima disso, eles já começam a partir desse princípio, porque qual é o crime dele aqui? E aí é que eles vão descobrir o tamanho dele, porque eles têm hoje, tem ONGs, organizações internacionais no combate à pedofilia, que eles não têm a foto, mas eles têm tipo de um RG que aquele arquivo carrega. E eles conseguiram cruzar aquele material. Foi um caminho fantástico de investigação, maravilhoso. Por quê? Ele foi preso por conta da menina de 9 anos. Pegando em comparação com o Eugênio Spikevich, quando aquelas imagens nojentas de ele usando, de um homem abusando de menores de idade inconscientes, aquelas imagens são liberadas e reveladas pela TV, a polícia tinha um problema. Ali é um crime, mas quem é ele? Quem são as vítimas? E como que eu construo a prova cabal de que isso é um... Como é que é isso aqui? Quando eu entrevistei o delegado, entrevistei perito, e foi muito interessante no Eugênio Spikevich, tem aqui o caso comentado, onde eles partem de um vizinho do Eugênio que consegue avisar a polícia que é ele, porque ele reconheceu pela imagem, eles prendem o Eugênio. Pegou o Eugênio, o juiz deu, você tem 5 dias, cara. Senão ele tem que ser solto. Você tem que trazer prova do crime dele. Qual a prova do crime dele? As vítimas precisam falar. Ou os pais, ou o Ministério Público conseguir ter quem é a pessoa, e essa pessoa tem menos de 12 anos para o Ministério Público, para o Estado representar. Então foi um trabalho hercúleo da polícia, convido as pessoas a assistirem, eles mapearam acho que 40 pessoas e só conseguiram mesmo 8, 9, que entraram e conseguiram assim fazer a prisão do Eugênio. Neste caso, tem um outro processo parecido, onde eles têm que descobrir se aquele material que está no computador é produzido ou não. Quando eles fazem o cruzamento com esses bancos de dados internacionais, eles descobrem que aquilo é material inédito. Ou seja, é material dele. Ele produziu, ele construiu. Então, todas aquelas pessoas que estão ali são vítimas dele. Sim. As que ele tem foto, perfil e rede social. Isso. Mas quem são as outras pessoas por onde esse homem andou tanto tempo? Quem é ele? Ele é um professor, que ele está sendo chamado de professor maníaco, não achei esse nome, não tem muito a ver. Não tem muito a ver. Que ele é um professor de teatro, de circo, de Muay Thai, não é isso? Ele, até como é que eles chamaram?
Você viu como é que eles classificaram? Ele é professor voluntário em projetos sociais. Olha como ele vai danado, né? Já vai onde? Em crianças mais vulneráveis. E ele, assim, viajou... num sistema todo vulnerável, né? Um sistema voluntário que precisa de pessoas interessadas, que estejam com vontade de estar ali realizando uma obra. Então, já tem uma vulnerabilidade como todo. E aí a polícia consegue descobrir que, através desse trabalho de ele como um homem bacana, que está fazendo bem, benevolente, ele viajou por 8 estados no mínimo no Brasil. 9? São 8 ou 9? 9 estados do Brasil. Entre Acre, Rio Grande do Sul mesmo, São Paulo, Espírito Santo. E ele tinha mais uma coisa, ele tem uma loja. Essas pessoas... Eles trabalham, eles fazem tudo em função da pedofilia, né? Porque ele abre uma loja. Isso é um caráter. Abrir uma loja, termina. Não, ele abriu uma loja, você viu isso, de aquário? Falam animais exóticos, mas é uma loja de aquário super bonita ali. Quem que ele convidava muito para ir? Escolas. É. Ele criou uma loja de aquário, que era quase um museu de aquário, de peixe, isso, aquilo, que a criança fica. Então, ele fez a construção de carreiras profissionais em função de poder acessar o seu desejo. Porque a verdade é que a parafilia ela é muito rígida. Ela é muito rígida. Ela não permite outro tipo de estímulo. Não é? Outro tipo de comportamento. Então você vai criando um mundo em torno disso. Você observa, tem modelos requintadíssimos disso, né? Pessoas que fazem grupos esotéricos, seitas religiosas, tudo em função de estar alimentando esse desejo que é imperioso. Essa é uma outra característica muito forte do molestador, né? Do molestador pedófilo. Ele tem um desejo muito imperioso, né? Que ele não consegue conter. Sim. Então ele vai criando, tudo acaba virando em torno daquilo para ter aquilo, atrair aquilo, viver dentro daquilo, e aquilo vai se tornando um comportamento, um pensamento compulsivo de primeira ordem, né? Então é muito comum você ver isso. E ele vai criando braços dentro disso, né? O próprio abuso, e muito desse material que está sendo levantado aí é produzido pela própria pessoa. Sim, então, mas é em função de uma direção dele. E o que aconteceu que foi interessante? A polícia imediatamente coloca a cara dele na janela, que eu acho que o bandido tem que ter cara e rosto, não entendo isso. Quando ele vai e ele é exposto, muitas dessas vítimas, que hoje já são adultos, que entenderam pelo que eles passaram, por essa andança de ele como professor. E ali andando como professor, como da aula de teatro, aula de Muay Thai, aula disso, aula daquilo, nesse centro de crianças vulneráveis. E aí você começa a ter, ele tem um perfil muito claro, ele quer sempre meninas. E aí, isso eu estou te falando, onde ele foi buscar o seu matéria-prima pessoalmente. Eu não estou ainda no Meninas virtual. de 8 a 13. Então, bem claro que ele tem um campo... É quando ele começa, mas quando ele ataca quando ele ataca fisicamente, pelo que eu vi entrevista do delegado, ele tem até inclusive aí uma mentalidade de quem vai ver lei. Ele só ataca quando a criança faz de 13 para 13, 14 anos. Por quê? Já saiu do menos de 12 anos. Da asa do Estado. Já saiu do menos de 12 anos. E aí você pode partir do princípio que assim, não, eu transei com ela porque ela quis. Uhum. Então ele tem, inclusive... e esse material é bem nesse jogo que ele faz. O material online, eu vou entrar depois como é que ele faz online, mas no físico ele já ia nessas pessoas mais velhinhas, mais velhas, ou então que hoje já estão mais velhas e que hoje estão reivindicando o seu local de vítima. Na internet, ele se passava por adolescentes. Isso é um modo que vocês, pais, têm que prestar atenção, tá? Nem todos que estão ali no game, nem todos que estão ali na rede social, se dizendo Zezinho, Luizinho, Huguinho, são crianças.
Mas onde não, tem... é porque ainda assim, tem essa inocência. onde tem pedófilo? Não, então... Onde tem criança? Claro, óbvio. Onde tem poder. Óbvio. Assim, Mas é isso que tem que por isso deixar que em muito igrejas claro. você tem pessoas que fazem abuso, porque elas são poderosas. Elas são Então, poderosas. eu digo todas a as gente igrejas, vê tá? todas as igrejas. A gente está Todas vendo as isso cada religiões. vez mais. Mulheres, crianças, enfim. Mas essa inocência tem que ser ressaltada, porque eu ouço isso. Ah, mas ele tá lá no game, ele não tá na rua, ele não tá fazendo nada, ele tá lá no game. Mas que game é esse? Ah, Não, ou num amiguinho, no Discord, ou num amiguinho no Instagram. É um game lá da faixa etária dele, que ele faz isso, faz aquilo. Gente, mas tem muita gente, tem muito lobo ali. Tem muita gente se passando por criança e tá ali. E aí o que acontece? Então ele tinha a forma de atuar, de ele como professor, no local, andando, se apresentando. E ele tem até, ele dá aula de Muay Thai. Eu vi as fotos dele, ele é corpão, isso, aquilo, tal. Então ele tem até aquela coisa de atração mesmo. E ele tem então como professor de circo, de teatro, de Muay Thai, de arte, ele tá divertido. Ele tá exercendo a criatividade. É coisa com o corpo. Com o corpo. Então, ele já tá ali meio liberado. Se você tem que tocar, às vezes pode... Você tem que estar com uma roupa à vontade. Você tem que... E isso vai formando, né? Começa com essa ideia do... Você vai ter sempre isso, né? O abusador e o molestador. Existe essa diferença, tá? O abusador, ele não necessariamente vai para o ato em si. Ele pode ficar muito em carícia, em toque, em carícia, tudo mais. Que já é um estupro Hoje, graças um delito. a Deus. Não, hoje já é abarcado como estupro. Isso já é estupro. Não existe mais essa diferença pela lei. Só para vocês entenderem a nomenclatura em termos da psicodinâmica. Você vai ter o abusador e o molestador. E o abusador, na verdade, ele não chega muitas vezes à violação. Mas é aquela passada de mão insuportável, né? Isso em todos os sentidos. Sim. É o toque, a carícia, tudo mais. É aquela mão que desce, assim, as costas. Isso. O abusador, o molestador, ele já tem outra característica, tá? Ele já tem a característica da realização mesmo. Do ato, da violação, do sexo e tudo mais. Ele já tem essa intencionalidade. Nenhum dos dois não tem premeditação, né? Das grandes questões da pedofilia é que todo crime de pedofilia, seja ele molestador, abusador, ele é premeditado, ele é pensado, né? Não tem uma... Até para não ser pego. Exatamente. Ele é pensado, ele é direcionado, ele está focado no desejo. Ele sabe o antes, o durante e o depois. Então ele sabe como conquistar o desejo, exatamente. Como atrair. O antes, o durante e o depois que forma esse modus operandi. E você precisa manter a pessoa quieta, senão... Exatamente. Ele tem todo uma técnica para... Ele tem que manter a pessoa quieta e ele tem que sair ileso. Total. Porque senão, que é o que esse cara aqui, esse Ramiro conseguiu fazer. Porque, inclusive, eu vi uma entrevista de uma moça que hoje ela se percebe violentada por ele, porque ele dava carona, por exemplo, na saída da escola, desses lugares que ele ia. E ela pegou e ele levou ela num lugar mais deserto e começou a passar a mão nela, e ela pediu para parar, não sei o que lá. Ele até parou. Daí ele foi embora. Hoje ela entendeu que o que ela fez, ela passou por um abuso dele, por uma molestação dele. Sim. E aí, ele na internet já tinha uma outra forma de ser. Ele se passava por adolescente ou criança, óbvio, porque eu preciso pegar o meu... né, fazer minha isca. E esses caras têm lábia. Vamos lembrar que você está falando de uma criança de 9 anos e um cara de 36. Então, a pessoa ali, tem um domínio mental, intelectual muito mais sagaz do que a criança de 9 anos. O que ele faz? Ele conseguia falar com as pessoas, com essas vítimas pela internet. Aí você abre o mundo, né?
primeiro fazendo como se fosse... Até fazer a pessoa mandar aquela criança, aí sim, antes de 12, 13 anos, mandar fotos íntimas, erotizadas, de uma criança que nem está entendendo o que está acontecendo. Exatamente. Quando mandava essas fotos, ele passava a chantagear. Vou pedir mais. Ou você me manda mais, ou eu vou falar pro seu pai e pra sua mãe. Que você está fazendo isso, vou pegar essa pôr na foto, rede, vou mostrar para os teus amigos, porque vou ele pôr já pra todo ali, mundo. quando ele vai em cima de você, vamos supor, eu sou ele. Você é a criança de 9 anos. Eu tô de olho em você. Até eu chegar para falar com você, eu já vi todo o teu Instagram. Eu já mapeei quem são seus amigos. Eu já descobri quem é seu pai e sua mãe. Eu sei onde você mora. Porque, primeiro, ele não vai à toa. Porque na hora da chantagem... Ele precisa ter esses elementos. Já falar tudo. Claro. Se você não falar, eu vou mandar para todo mundo do teu colégio que você estuda na escola BABX. Vou mandar pro... Ele já conhece teu melhor amigo que tá Eu já tô ali. até conversando com o Gustavinho. Eu vou mandar pro Beto. Entendeu? É assim, é uma questão de uma... E o que essa pessoa vira? Essa pessoa vira refém. Então, são muitos crimes. Uma coisa E outra, a gente está falando de refém, obviamente. Volta como o Beto falou, crianças. As crianças têm muito medo e elas sabem, elas não têm essa questão adulta em relação ao conteúdo sexual, ao conteúdo pornográfico, conteúdo erótico, que faz sem medo de ser feliz, como muita gente faz, não está nem aí, se aparecer mais vezes melhor é. É uma outra censura. Só uma coisa, Carla Miller, nossa amiga cuiabana da Austrália, eu acabei de entrevistar essa moça, eu não posso falar o nome dela, e eu citei ela até aqui no começo. A entrevista dela, que ela ficou por 22 anos em cárcere privado, do padrasto, que virou marido, vai ao ar no domingo. E eu vou falar um pouco da história dela, que foi de pedofilia, passou a ser o todo. Então, aí o que acontece? Ele pegava e ficava chantageando. Tudo ali. Até fazer 13... Aí ele obrigava a encontrar e aí a ter o ato em si. Então ele ficava durante anos monitorando, exercendo o seu fascínio pela criança impúber, vamos dizer assim, até poder agir mais dentro da lei. Você não tem uma sensação dessa? Sim, claro. Ele tá maturando essas vítimas. Ele está maturando elas. Ele está exercendo um controle, um poder, uma rigidez, e ele está cultivando. A palavra certa é essa: criando, cultivando, como você cultiva uma muda de uma planta. Você está esperando, é exatamente essa a filosofia. Pegou muda, vai florir daqui 4 anos e você vai fazendo o cultivo dentro da sua coleção de espécies. É exatamente isso, né? É um comportamento que aí a gente tem que entender qual é o nível de psicopatia que está envolvido, porque é muito mais do que a simples pedofilia. O pedófilo é obrigatoriamente psicopata ou não? Você pode ter as duas? Não. Ele são coisas... o que vai determinar é o modo que ele vai agir, né? Porque até entre os molestadores existem graus, né? A psiquiatria moderna, ela vai te dar graus onde o molestador vai se encaixar. E existem graus mais leves, se é que pode-se dizer isso, mas digamos que são graus iniciais até graus mais profundos, onde a coisa ela é muito mais instalada e não tem como sair, e aí você começa nessa escala, você vai tocando em graus de psicopatia, né? E os perfis são geralmente aqueles, né? São pessoas que têm, muitas vezes eles têm família, os pedófilos têm família, são casados, têm filhos,